Minha História de Perdão e Cura, de Stormian Omartian, narrada por Suelen Passos. Agradecimentos a meu marido, Michael Omartian, por sua fidelidade a Deus e a mim. A Suzy, Susan e Ross, minhas parceiras de oração durante mais de 30 anos, por todo o seu esforço em orar por mim e por minha família. Oro para que as bênçãos que recebi de vocês por meio de suas orações constantes lhes sejam devolvidas duplicadas. Porém, não quero limitar a ação de Deus. A meu filho Christopher e a minha nora Paige, e também a minha filha Amanda e meu genro Dallas, pelo amor e apoio. E a minha neta Scarlett Grace, pela alegria constante que traz a mim e a minha família. Amo vocês muito mais do que simples palavras possam expressar. A Bob Hawkes, Laley Vikett, Kim Moore, Terry Gillespie e ao pessoal da Harvard Hall Publish pelo apoio constante. Agradecimentos especiais a Ellie Great, Gillespie Hall, por todos os momentos especiais que passamos juntas, conversando sobre o futuro e sobre como servir melhor a Deus. Nosso relacionamento de mais de 30 anos tem me trazido grande alegria e encorajamento. Querida leitora, durante os meus primeiros 30 anos de vida, acreditava que ninguém tinha mais cicatrizes emocionais do que eu. Hoje sei que mais pessoas se sentem assim. Depois que comecei a escrever livros e tornei pública a minha história de vida, muitas pessoas destrancaram as portas do esconderijo de suas almas para me contar histórias semelhantes à minha. Todas eram muito dolorosas e algumas terríveis. Na verdade, muitas histórias eram tão chocantes que era até difícil pensar nelas. Eu nem tinha ideia da existência dessas pessoas sofredoras, muito menos que havia um número tão grande delas. Erroneamente, eu pensava ser a única. Talvez você não entenda porque eu não sabia da existência de tantas pessoas que foram destruídas emocionalmente em razão do que lhes aconteceu ou dos erros que elas cometeram. É porque na época ninguém falava dessas experiências negativas. Essas pessoas guardaram segredo por causa da infeliz e tradicional ideia de que os outros não iriam acreditar nelas ou de que as culpariam e não as circunstâncias, ou de que as julgariam por supostamente terem participado da situação. Vivíamos na era das trevas quando pensávamos dessa maneira sobre o sofrimento emocional. E, embora não estejamos inteiramente na era da luz hoje, estamos bem melhor que antes. Nem todo estrago emocional acontece na infância. As pessoas podem ter vivido uma fase de crescimento maravilhosa e, ainda assim, ter cicatrizes adquiridas mais tarde na vida, por causa de indivíduos abusivos que lhes infligiram uma marca de crueldade ou pelas decisões erradas que elas mesmas tomaram, ou ainda por tragédias de qualquer tipo. Seja qual for a razão, elas precisam ser tiradas das trevas e trazidas para a luz. Essa é a história de minha luta para vencer o estrago emocional causado pelo abuso que sofri na infância e pelo desgosto de saber que havia também dentro de mim a possibilidade de cometer esse tipo de abuso. Mas você não precisa passar por nada disso para identificar-se com a restauração milagrosa que experimentei. Seja qual for o sofrimento, a decepção ou a situação que a colocou num lugar escuro em sua vida,
há uma maneira de sair dele para ver a luz da cura e restauração. Nunca tive a intenção de culpar ninguém pelo que me aconteceu no passado. É fácil demais apontar os erros de alguém, porque todos nós erramos. E pelo fato de nenhum pai ou nenhuma mãe serem perfeitos, é cruel e injusto responsabilizá-los a vida inteira pelos erros que cometeram. Precisamos esquecer essas coisas e assumir a responsabilidade pela vida que temos agora. Precisamos prosseguir. Meu objetivo é apontar-lhe, leitor ou leitora, a fonte de toda restauração e plenitude. Essa é uma história verdadeira, mas alguns nomes foram modificados para proteger a privacidade das pessoas. Escrevi sobre algumas coisas que aconteceram durante os primeiros 35 anos de minha vida num livro intitulado Storm, publicado em 1986. Comecei a história no momento mais decisivo de minha vida, quando iniciei minha subida para sair das trevas. Decidi começar de novo, do ponto das trevas mais intenso em que vivia, a fim de explicar completamente o que me levou a reconhecer completamente a minha condição e buscar ajuda. Os fatos são como são e não posso omiti-los porque serão cruciais para o resto da história. Os 37 anos que se seguiram daquele ponto até o dia de hoje são todos novos e muitos deles não mencionei em público antes. Sinto, porém, que a história toda deve ser contada desde o começo para provar que tão logo reconhecemos a escuridão em sua essência, é possível sair dela e encontrar a luz para o resto de nossas vidas. Este audiolivro gira em torno de minha vida. Porém, além de falar de mim, fala também de viver nas trevas e encontrar a luz verdadeira. Todas nós estivemos lá de uma forma ou de outra. Em razão do número enorme de pessoas que passaram por experiências semelhantes ou mágoas muito maiores que vividas por mim, em razão de muitas terem desistido da esperança de serem curadas, estou contando a minha história para que elas também encontrem uma forma de sair das trevas do passado e percorram um caminho de cura e plenitude que as aguarda. Necessitei desesperadamente de restauração e a encontrei. Além disso, encontrei uma transformação que jamais imaginei ser possível. Se eu a encontrei, qualquer um que queira também poderá encontrá-la. Tenho orado continuamente para que este livro traga cura, livramento, restauração, transformação e senso do propósito sublime que Deus tem para cada pessoa que o ler. Desejo que todas recebam tudo isso e que Deus os abençoe. Com muito amor, Stormy O'Martin.